Para o momento memorização de hoje, eu trouxe o seguinte versículo. Ele fica em Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, esse versículo quer dizer que aquelas pessoas que amam a Deus nunca tropeçarão e nunca cairão. Então, se tu está passando por algum momento difícil, ame a lei do Senhor, que tu nunca tropeçará e nunca cairá. Olá pessoal, vamos dar seguimento então aos nossos estudos bíblicos, né? A gente vem falando sobre Elohim, então a gente fechou agora no culto passado essa unidade Elohim que fala do Deus Criador, autoexistente, fala da Trindade, que é a expressão do amor de Deus para com nós, fala sobre santificação, que é essa reconciliação com Deus e a tentativa que nós devemos cumprir de ser santos, porque Deus é santo. E fala, por fim, da autossuficiência de Deus, da sua onipresença, da sua onisciência, da sua autoexistência. Agora, nós vamos seguir adiante e nós vamos estudar o homem e o pecado. Vamos entender como é que o pecado nos afetou. E para isso, eu peço que vocês então abram a Bíblia de vocês em Gênesis, no capítulo 3. E eu vou começar lendo então este capítulo. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Então aqui a gente começa, A gente sabe que Deus criou o homem e a mulher e colocou eles no jardim. Então aqui a criação estava pronta. O homem e a mulher foram as últimas coisas a serem criadas e a criação estava completa. E estava boa. A criação vivia em harmonia. E isso certamente desagradava o diabo, que se fez como serpente, porque assim, às vezes a gente fala, a serpente ou a cobra, algumas traduções, mas a serpente ou a cobra em si não tem nada de mal, ela faz parte da natureza. O que pode ter acontecido é que o diabo se fez cobra, e aí a serpente, como o diabo, ela criou a primeira tentação para a mulher. Porque primeiro ela começou a questionar a palavra de Deus. Então Deus falou para vocês que vocês não podem comer aqui das frutas das árvores do jardim.
E a mulher fala, não, a gente pode, só aquela do meio lá, que é a árvore do bem e do mal, aquela Deus disse pra gente não comer. Porque se a gente comer, a gente vai morrer. E olha o que a serpente fala pra ela. É claro que vocês não morrerão. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Então, assim, na verdade a serpente, ela faz a mulher duvidar do que Deus disse. E esse já é o início de uma separação. E essa é a maior tendência humana, talvez, de não querer acreditar naquilo que Deus diz. E essa talvez seja a origem do pecado. Então a serpente, ela vai dar dúvida da mulher, dizendo, olha, será que vai morrer? Até a negação do que Deus falou. Não, certamente não vai morrer. Tu, na verdade, vai ficar sábio como Deus. E esse desejo de poder escolher o que é certo e o que é errado, essa sabedoria, entre aspas, provavelmente foi o que impulsionou a mulher a desejar aquele fruto. Porque tu vê que a serpente falou da árvore, até então aquela árvore era a árvore proibida. Eles sabiam disso. Mas quando a serpente sugeriu que ao comer o fruto dessa árvore eles seriam como Deus, a mulher passou a cobiçar aquele fruto, porque aquele fruto iria gerar um conhecimento que poderia fazer com que ela fosse a definidora do que é certo e o que é errado, não mais Deus. Então essa vontade de independência de Deus é parte do pecado original. Essa necessidade humana de ser o definidor do que é certo e o que é errado é o que impulsionou a queda. Então, que na verdade é a desobediência à palavra de Deus, né? Deus disse não comam e eles foram lá e comeram. Mas então vamos continuar vendo aqui. A Eva então comeu e depois veio o marido que estava com ela. E ele comeu também. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira uma sobre as outras para se cobrirem. Então aqui eles comeram o fruto. E os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. O que significa isso? Eu acho que significa o primeiro ponto da separação. Agora da separação não só com Deus, mas entre eles, porque agora eles não eram uma coisa só. Eles eram separados e essa vergonha por se sentir nu e essa necessidade de se cobrir, de certa forma, revela isso. Agora eles se constrangiam, eles se viam como coisas separadas. Talvez antes da queda não. Eles eram mais unidos e não tinham vergonha. A partir da ingestão do fruto, essa vergonha começou. E vamos ver o que vai acontecer. Então eles se cobriram, né, com folhas. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam entre as árvores. Então o Senhor chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Aqui é uma pergunta retórica, né? Deus sabia onde ele estava. Às vezes as pessoas comentam, né? Mas, né? Por que Deus botou uma árvore cujo tinha um fruto proibido no meio do jardim? Por que ele deu margem a que a separação entre os homens e ele ocorresse? Para mim isso reflete o próprio amor de Deus em nos dar escolha. Porque o amor de verdade, ele nos torna livres. Livres para escolher. Porque se não houvesse uma árvore no meio do jardim, a árvore que eles comeram do fruto, eles não teriam a escolha de se separar de Deus. E isso para mim não reflete um amor genuíno e verdadeiro, como o amor que Deus tem por nós. Então a árvore estava lá, e eles tinham a opção de comer. E às vezes a gente pensa assim, puxa vida, hein, que mancada da Eva e do Adão em comerem o fruto. Poderia estar todo mundo no jardim do Éden, né? A gente tem esse impulso às vezes de culpabilizar Adão e Eva pela queda. Mas a gente tem que entender que nós somos Adão e Eva. Porque nós continuamos em desobediência a Deus. Por mais que a gente tente, a gente ainda tende a desobedecer a Deus. Claro, isso é fruto da nossa natureza caída. Com certeza é. Mas também é uma tendência natural do homem. Assim, eu penso dessa forma. Eu acho que se eu fosse Adão e estivesse lá no Jardim do Éden, eu iria comer do fruto também. Porque
essa é a minha natureza, eu quero ter essa independência de Deus, eu tendo a desobedecer a Deus. Mas mais adiante na história nós vamos ver, quando Jesus Cristo surge no cenário, ele faz essa reconciliação com Deus. E ele nos deixa um legado, né? A obra de Deus através de Jesus Cristo nos deixa um legado, que é esse aqui que nós estamos de posse agora, as Escrituras Sagradas, que nos ensinam, que nos mostram uma verdade, que é a verdade lá antes da queda, que é a verdade que a gente está conectado com Deus, que é a verdadeira sabedoria, que é o temor a Deus. O sábio não é o cara que conhece o bem e o mal. A sabedoria que a serpente prometeu para Eva quando ela comeu o fruto não é de fato a sabedoria. A sabedoria está aqui dentro. A sabedoria está na obediência a Deus. Então hoje, mesmo a gente tendo a tendência natural ao pecado e à desobediência, a gente tem possibilidades de se manter próximo a Deus, caminhando em santidade, fazendo parte do reino, vivendo a verdade que está aqui no Evangelho. Então tudo isso é Deus atuando na história. Como Deus já sabia que Adão e Eva iriam comer do fruto, ele mesmo assim continuou cuidando deles. Ele continuou permitindo que Adão fosse o mordomo da terra e fosse o líder da criação, que Eva fosse a geradora de toda a raça humana e que entre a geração dela surgisse Jesus Cristo, que faria essa conexão, essa reconexão de novo com Deus através dessa segunda aliança que vem do sangue dele e que esmagaria a cabeça da serpente. A vitória de Jesus Cristo está na cruz. Então isso tudo faz parte de Deus atuando na história. Mas a gente não pode se ver separado de Adão e Eva. Nós somos Adão e Eva. Nós nos batizamos, nós nascemos de novo, nós mortificamos a nossa natureza, nós morremos na cruz com Jesus Cristo, mas esse desejo natural é uma luta constante, ele continua dentro de nós, porque nós somos descendentes deles. Mas agora com a Bíblia, a gente tem possibilidade de tentar caminhar em santidade, tentar viver o reino, viver nessa verdade. Desafio diário, mas faz parte da nossa história. Deus nos ama tanto que Ele nos ajuda através do Espírito Santo a que a gente consiga minimamente cumprir esse propósito de vida pelo qual nós fomos criados lá no começo. Mas deixa eu seguir aqui. Eu vou seguir porque o sol está se pondo e eu quero aproveitar e finalizar esse capítulo. Vamos lá. Então Deus tinha perguntado, né, onde você está? Ele, Adão, né, respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que lhe ordenei que não comesse? Aqui de novo reflete agora essa vergonha de Deus, reflete a separação de Deus. Agora o homem não se vê mais próximo a Deus, ele se vê separado, porque ele desobedeceu a Deus. Assim como anteriormente, o homem e a mulher tiveram vergonha um do outro e se cobriram, porque eles se sentiram separados também. Genuinamente a criação era para que todos fossem mais unidos. E agora, através do fruto dessa armadilha, essa tentação que a serpente botou sobre eles e que eles acabaram cedendo, eles acabaram gerando essa separação, que nós chamamos de queda, que é o pecado. E hoje em dia nós somos separados de Deus por isso. Depois Jesus Cristo veio e a gente pode se reconectar com Ele através da nossa fé, a fé salvadora, através de conseguir caminhar nos caminhos que Jesus Cristo abriu para a gente, e a gente pode eventualmente se reconectar com Ele. Bom, então, né, perguntou, você comeu o fruto que eu disse para não comer? O homem respondeu: foi a mulher que me deu, foi a mulher que me deste, perdão. Ela me ofereceu o fruto e eu comi. Então o homem tentando passar a responsabilidade para a mulher, né? Tipo, e para Deus, ó, tu me fez essa mulher, né? Tu me fez a Eva e ela me ofereceu o fruto. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi o fruto. Então, nenhum dos dois está mentindo. De fato aconteceu. A mulher ofereceu para o homem e de fato a serpente enganou a mulher. A serpente criou uma expectativa na mulher que não era totalmente verdade. Realmente os olhos dela se abriram, realmente ela conheceu o mal, que antes ela não conhecia, mas não foi o que ela esperava. Assim, Deus, ele conhece o mal também, embora ele não seja mal. A gente viu isso sobre santificação. A gente fala, Deus é santo porque ele é perfeito.
Mas não, ele conhece tudo, na onipresença dele, na onisciência dele, sabe tudo o que acontece. E ele conhece o mal. Mas ele não tem o mal, a essência dele não é má, né? O mal foi conhecido pelo ser humano através da desobediência de Deus. Então foi para a serpente, não, a serpente me enganou. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que fez isso, maldito é você dentre os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre seu próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com a dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldito é a terra por sua causa. Por toda a sua vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o seu suor do rosto você obterá alimentos, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Ou seja, eles não morreram imediatamente, mas eles vão morrer. E essa é a nossa tendência natural. Nascemos, desenvolvemos, envelhecemos e morremos. Nós voltamos ao pó, é tudo matéria. Então, então ele amaldiçoou a serpente, e a serpente, como o diabo, certamente sentiu aquilo, e até hoje o diabo tem essa ira contra a raça humana, o ser humano. Então ele está sempre tentando desviar, porque ele sabe que ele está condenado. E agora ele tenta levar com ele o máximo de pessoas possíveis para a condenação. Então cabe a nós levar o evangelho justamente para tentar resgatar as pessoas que estão andando para caminho errado, que estão perdidas. Nós temos que ser o sal e a luz, Então levar o tempero e levar a sabedoria para as pessoas, a verdadeira sabedoria, o temor a Deus. Então essa é a nossa missão. Mas é interessante porque, diferente da serpente, que sentiu aquilo, o Adão e Eva, eles se sentiram esperançosos, sabendo que um dia, como ele diz aqui, vai vir alguém que iria resgatar essa conexão com Deus. Então, assim, eles continuaram a louvar a Deus, mesmo sabendo da consequência do ato deles agora, o suor que Adão ia ter que dispor para trabalhar na terra, queria produzir erva daninha, e a gente sente isso, não é fácil, muitos trabalhos são difíceis e a gente sofre. A mulher ia ter dor na hora do parto, para dar à luz, e a gente sabe que uma das piores dores, nós estávamos falando com a nossa obstetra, e ela falou que em grau de dor, as contrações na hora do parto estão em segundo lugar, só perdem para dor de pedra no rim, então em terceiro, e dor de queimadura de primeiro grau. Então são dores fortes, que as mulheres têm que lidar na hora do parto. E mesmo assim Deus, eu vou continuar lendo só para finalizar o capítulo, mas dá para ver que Deus continuou cuidando do homem. Ele deixou agora, continua atuando na história, deixando a promessa da vinda do nosso Cristo para poder reconciliar a humanidade com Deus. E vamos seguir aqui, só para a gente finalizar. Então, dizendo que o homem vai morrer, vai voltar ao pó. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher. Então tu vê, Deus, estavam nus, envergonhados, Deus fez roupa para ele, Deus continuou cuidando deles. Roupas de pele, não foi a roupa de figueira que eles tinham, porque a pele de animais mortos talvez simbolizasse agora que eles estão caminhando para a morte também. Então eles vão eventualmente, viveram muitos anos, claro, mas eles iam eventualmente morrer. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra a qual tinha sido formado.
Depois de expulsá-los, colocou querubins ao leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então eles foram expulsos do jardim do Éden. E a partir daí eles, né, tiveram os filhos, e a gente vai continuar a história no próximo culto, talvez. Vamos ver se é essa a temática. Mas aí que surgiu a separação, tá? Então é importante a gente reconhecer isso biblicamente. Às vezes algumas pessoas questionam assim, mas espera aí, mas só tinha Adão e Eva na humanidade, mas então com quem os filhos de Adão e Eva, o Caim e o Abel, se casaram? Onde é que surgiram as esposas? E assim, só para dar um parênteses aqui, né, a ciência lida com questões assim, e tem um estudo bem legal de genética, tentando detectar a origem da humanidade, geneticamente falando, e isso remete a vários milhares de anos atrás, e mostra que, na verdade, o que pode acontecer é que talvez Adão e Eva, eles não sejam necessariamente o primeiro homem e a mulher, como hominídeos, mas o primeiro homem e a mulher descendentes criados por Deus, né? Então existiam outros homens e mulheres naquela época, mas não criados por Deus, né? Então isso eu estava lendo esses dias, é uma das tentativas de tentar conciliar, né, ciência e religião, mas eu acho que mesmo como cientista a gente tem que ter muito cuidado, porque a verdade está aqui, né? Então, por mais que a gente conheça aspectos da evolução humana e tente conciliar as coisas para dar sentido à Bíblia, a gente nunca pode questionar o que ela diz ou tentar adaptar ela à ciência. Mas pelo contrário, a gente tenta adaptar a ciência à Bíblia, né, para dar sentido a ela, mas ela é a verdade. Então, gente, eu acho que essa mensagem acaba por aqui e eu espero que vocês gostem. Na verdade, essa unidade ela é muito legal. Eu vou entrar em mais detalhes no nosso próximo encontro. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.